Irmãos, a liturgia desse domingo, 28º, tem esse tema do agradecimento. E a primeira leitura e o Evangelho falam de 2 leprosos. Aliás, o Evangelho fala de 10 e a primeira fala de 1 leproso. Os que agradeceram foram estrangeiros, gente que não era do povo de Israel. A primeira leitura, Naamã, o sírio, era um general que tinha conquistado batalhas imensas, um homem muito poderoso, um homem de muitas vitórias, muito querido pelo seu rei de Arã, mas tinha uma cruz, era leproso. A lepra era uma doença contagiosa e de pele, né? E que era muito temida, e por isso no livro do Levítico há umas orientações para os leprosos. Eles tinham que ficar afastados da comunidade, segregados. Aqui já é uma coisa terrível, porque no fundo é a solidão. Imagina os casais aqui não poderem se tocar, não poderem dar a mão, não poderem conviver juntos. Imagina os pais dos filhos separados. E o leproso, ele tinha que andar com as vestes rasgadas e o cabelo todo despenteado. E se alguém se aproximasse, ele tinha que gritar: impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem. Irmãos, eu não sei se tem uma imagem mais forte daquilo que o pecado faz com a gente, aquilo que é um inferno, senão a situação do leproso. Solidão, impossibilidade de amar e ser amado. Terrível. Pois bem, esse general, ele tinha na sua casa uma serva hebreia, que falou para a sua patroa: se o meu senhor, se o meu patrão fosse em Israel, o profeta o curaria. Ele escuta aquilo, ele vai ao rei, e o rei lhe manda com uma carta para o rei de Israel, e muito ouro, prata, umas vestes, um monte de presentes, né, para ofertar. E ele chega, o rei, quando lê a carta, o rei de Israel, pensa que é um pretexto para guerrear contra ele. Porque fala: quem sou eu? Não sou Deus para curar um leproso? O profeta Eliseu fica sabendo e manda chamá-lo. Ele vai até a casa do profeta e o profeta manda um recado: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão e ficarás curado. O general, o Naamã, fica indignado, porque ele tinha projetado como é que ele teria que ser curado. Ele tinha que vir até a mim, ele tinha que me tocar, fazer uma oração, né? Me mandou tomar banho nesse corguinho. O Jordão era um riozinho meio miserável. Ele fala: na minha terra tinha rios caudalosos, eu não podia ter tomado banho lá? Quando ele está murmurando, reclamando e indo embora, porque é um orgulhoso, o orgulhoso nunca entende as coisas simples, o orgulhoso nunca obedece, ele sempre projeta o jeito que Deus tem que agir com ele. Os servos, que dão um show de bom senso, de sabedoria, falam: patrão, ele te pediu uma coisa fácil. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria para ser curado? Faria. Te pediu uma coisa tão simples, tomar banho 7 vezes no Jordão. Ele se tocou, foi, se lavou. E
Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Quando ele obedeceu, o milagre aconteceu. E ele volta agora todo humilde e diz: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Esse homem não só foi purificado no corpo, na sua pele, foi purificado na sua fé. Ele agora faz uma profissão de fé no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. E ele oferece um presente. E o profeta não aceita, não por orgulho, mas porque o profeta sabia que quem curou aquele homem foi Deus. O Rio Jordão é o rio em que Jesus vai ser mergulhado. Vocês sabem que até hoje as águas do Jordão são as únicas águas que, quando alguém é batizado lá, não precisa o padre fazer a bênção da água. Sabiam disso? É só entrar e batizar. Porque Jesus, quando ele entrou e foi batizado, ele santificou aquelas águas para sempre. O fato, irmãos, que quando o profeta não aceita o presente, ele fala: escuta, então me dá um presente, deixa eu levar para a minha terra o que 2 mulas conseguem carregar da terra de Israel, porque eu agora só vou oferecer sacrifício nessa terra, a esse Deus. As divindades estavam ligadas à terra, né? Ele falou: só vou cultuar o Deus de Israel. Interessantíssimo, irmãos. E eu pensava, um dito dos padres do deserto, diz que Deus só aceita o sacrifício oferecido no altar da humildade. Esse homem era um soberbo, mas ele foi purificado, e não só sua pele estava renovada como uma de uma criança, mas agora o seu espírito tinha a humildade de Cristo e o agradecimento. Jesus vai citar na sinagoga de Nazaré esse Naamã, o sírio, que em Israel tinham muitos leprosos, e Deus foi curar através do Eliseu, um estrangeiro, não só estrangeiro, inimigo de Israel. Era um exército inimigo de Israel. Tá bom, irmãos, mas vamos para o Evangelho. Jesus está descendo da Galileia para a Judéia, para Jerusalém, que fica na Judéia, e passa pela Samaria, que fica no meio. E ele entra numa aldeia de leprosos, e esses 10 leprosos se aproximam, mas param a uma certa distância, não podia se aproximar muito, e gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Porque eles sabiam que o Messias, quando ele viesse, uma das suas obras era curar os leprosos. Um dos sinais do Messias era curar os leprosos. E Jesus diz: ide apresentar-vos aos sacerdotes. A lei determinava que quando uma pessoa era curada, ela tinha que ser examinada pelo sacerdote. Tinha uma função mais ou menos médica, o sacerdote. Ele constatava se aquela úlcera, se aquela doença tinha sarado, tinha secado ou não. E daí reabilitava a pessoa na sociedade, né? Tomava um banho, uma coisa, outra, e ele era readmitido na comunidade de Israel. Jesus está dizendo: ide apresentar-vos aos sacerdotes, como para dizer: já curei vocês, vão mostrar para o sacerdote. O texto aqui, irmãos, é muito bonito, porque diz assim: enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados.
Eu acho linda essa expressão. Enquanto caminhavam, Deus quer curar também a nós. Nós também somos leprosos. Quantas vezes sofremos e fazemos os outros sofrer por causa da nossa lepra? Quantas vezes experimentamos essa solidão? Quantas vezes experimentamos a incapacidade de amar o outro do jeito que o outro é? E quantas vezes sentimos que as pessoas também não conseguem nos amar como nós somos? Todo mundo quer mudar todo mundo. Sem o Espírito de Deus, ninguém é capaz de aceitar o outro como ele é. Pois bem, irmãos, e Cristo quer nos curar, é o único que pode nos curar. E ele diz: ide ao sacerdote. Na igreja existe o sacramento do perdão, um sacramento maravilhoso, que as pessoas usufruem pouco, porque talvez não acreditem que a verdadeira causa da sua infelicidade é o seu coração. Nós achamos sempre que somos infelizes porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque sempre buscamos a causa da nossa infelicidade fora de nós, nunca dentro. E Jesus diz que o que torna o homem impuro não é o que vem de fora, é o que sai de dentro do coração. É do coração que saem os desejos malignos, o ciúme, a inveja, os assassínios, os assassinatos, os adultérios, os pensamentos ruins, as maledicências, saem de dentro do coração. A nossa lepra está dentro de nós, e só Cristo pode curá-la. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Os 10, acontece que só um, quando percebeu que estava curado, voltou para agradecer, se prostrou diante de Cristo, reconhecendo que era o Messias, que era Deus. Um samaritano, alguém que não era do povo de Israel. Os samaritanos e os judeus não se bicam, se desprezam. Tem causas históricas que eu não vou entrar agora, mas era um estrangeiro. E é interessante, irmãos, que ele fala, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. A palavra grega, eucariston, de onde vem eucaristia. O que é eucaristia? É dar graças, é agradecer a Deus. Quem que agradece a Deus como Deus quer ser agradecido? Quem experimentou na sua vida o amor de Deus, que Deus o transformou, que Deus o perdoou, que Deus é compassivo com as nossas misérias, que Deus não está longe de nós, que Deus nos ajuda a carregar a nossa cruz, que Deus nos transforma, tira o nosso orgulho, que é o pai de todos os nossos pecados, e coloca aí dentro a humildade, como colocou no coração do Naamã. Jesus pergunta: não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Aquele que não era do... E por que os outros não voltaram? Porque talvez viram aquilo como se Deus tivesse a obrigação de fazer. É um risco, irmãos, que nós corremos, nós que estamos sempre na igreja, de não valorizar, não nos admirarmos, perdermos aquele frescor da fé, a alegria de sermos filhos de Deus, de sermos cristãos, de estarmos na igreja, de termos os sacramentos, de termos uma palavra tão maravilhosa. Podemos perder, irmãos, podemos acostumar e achar, no fundo, Deus tem obrigação. Eu sou uma pessoa tão ajeitada, tão mais ou menos boa, né? Que Deus tem obrigação de... Ele não faz mais que obrigação. Não, irmãos, não faz obrigação nenhuma. Tudo é graça.
tudo é dom imerecido. Eu não mereço o perdão dos pecados, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço a Eucaristia, não mereço essa palavra. Deus que me ama, me dá gratuitamente, continuamente. Então, ele diz para esse leproso que voltou para agradecer: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Só dos 10, só esse escuta: tua fé te salvou. Os outros 9 foram também purificados, mas salvo. E eu pensava, mas então o que é a salvação? Quem que experimenta a salvação? Quem é agradecido? Porque os outros, para eles, Santo Agostinho comenta, ele fala: quantas pessoas Deus, para chamá-las à conversão, as visita com uma doença, e elas estavam afastadas, né? Estavam afastadas, elas se aproximam, pedindo, rezando: Senhor, me cura, me ajuda, e o Senhor, misericordiosamente, a cura. Ela se vê de novo com saúde, volta, se afasta de novo da igreja, não vem mais à missa. Por quê? Porque ela só queria ser curada fisicamente, não foi curada espiritualmente, não teve o coração convertido, buscou a Deus só por interesse, mas não está agradecida. Como é comum isso, irmãos, como é comum isso. Espero que não aconteça conosco. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então, irmãos, e o que isso tem que ver, essas duas leituras, com essa segunda leitura linda que São Paulo fala São Paulo está preso, está algemado por causa do anúncio do Evangelho. Ele diz: mas eu estou sofrendo e suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus. E fala, ponham essa frase num quadro, isso aqui que eu vou falar é muito importante. Quando ele diz, merece fé essa palavra, ele vai citar um cântico, um hino batismal da igreja primitiva. O que diz? Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, ou se com ele sofremos, com ele reinaremos. O que é isso? Com ele morremos, com ele viveremos. É o batismo, irmãos. São Paulo, na carta aos Romanos, fala que o batismo é morrer, é ser sepultado na morte de Cristo, ter os nossos pecados perdoados, e viveremos com ele, ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. E se nós sofremos com Cristo, reinaremos com ele. Então é um convite a termos paciência no sofrimento, na tribulação, porque nos espera uma glória muito grande e maravilhosa. Tá bom, irmãos? Quero terminar. Se nós o negamos, também ele nos negará. Negar a Cristo é um dos piores pecados, a apostasia, renegar a fé, afastar-se da igreja, de Deus e de tudo. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel. Se nós, na nossa debilidade, temos fraquezas, temos defeitos, temos pecados que fazem parte da nossa condição, o Senhor permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele nos compreende, nos ajuda, nos levanta de novo. Tá bom, irmãos, só para terminar. Cristo, quando Isaías descreve no capítulo 53, do servo de Javé, ele fala, ele foi ferido pelos nossos pecados, ele carregou sobre si as nossas
as nossas dívidas. Uma daquelas expressões se refere ao leproso. Não há nele aparência, não há formosura que possa atrair os nossos olhares. Jesus na cruz estava tão desfigurado que se desviava o rosto dele. Ele, o mais belo dos filhos de Adão, o mais cheio de amor, o mais humilde, o mais cheio de ternura, diante dele se vira o rosto, porque ele carregou sobre si a feiura da minha ingratidão, do meu egoísmo, do meu orgulho e do teu, para destruí-lo, para devolver para nós a sua beleza, a sua santidade. Ele carregou sobre si a nossa feiura, a feiura dos nossos pecados. Quanto amor! Ele foi crucificado fora das muralhas, para não contaminar a cidade. Diz o Deuteronômio que maldito todo aquele que for pendurado no lenho, no madeiro. Jesus, o único bendito, o único santo, inocente e justo, foi crucificado no meu lugar, no teu lugar, para que nós nos sentíssemos amados, perdoados e tivéssemos a saúde do corpo e da alma. Ou seja, soubéssemos amar e nos deixássemos amar e fôssemos, irmãos, agradecidos. Vamos agora celebrar a Eucaristia como esse leproso, bendizer a Deus, dizer: o Senhor é santo, porque me amou, porque se entregou por mim e porque me deu o batismo e renova o meu batismo cada vez que eu me confesso e me torna sempre rejuvenescido e salvo, né? Tá bom.